Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas foram arrancadas de suas casas e levadas para campos de concentração e extermínio criados pelos regimes nazistas. Dentre eles tinha judeus, ciganos, prisioneiros políticos e afim. E muitos outros grupos foram perseguidos, foram julgados em um sistema construído para humilhar, explorar e fazer coisas horríveis. Mas quando a gente fala em campo de concentração, muita gente imaginaria as imagens finais, as cercas, barracões, uniformes listrados e os fornos crematórios. O que nem sempre se entende é como era a vida lá dentro, como começava a chegada, como era a rotina, como funcionava a fome, o trabalho forçado, a violência, as doenças e o medo constante. Nesse vídeo, a ideia não é transformar esse horror em entretenimento, mas mostrar de uma forma histórica como era a vida em um campo de concentração nazista, da chegada ao campo até o que acontecia nos dias seguintes. Foi uma das expressões mais brutais e desumana da história. A chegada. Para muitas vítimas, o pesadelo começava antes mesmo do campo. Elas eram presas em guetos, arrancadas de casas ou capturadas em territórios ocupados, e então transportadas em vagões de trens superlotados, quase sempre de carga, sem conforto, sem água suficiente, sem banheiro adequado e com pouca ou nenhuma comida. As viagens podiam durar dias. Em muitos casos, as pessoas já chegavam ao destino desidratadas, doentes, feridas ou até mesmo sem vida. Ao descer do trem, começava a primeira grande ruptura, a separação. As famílias eram divididas em questão de minutos. Homens para um lado, mulheres e crianças para o outro. Idosos, doentes e pessoas consideradas incapazes de trabalhar muitas vezes eram separados imediatamente. Em vários campos de extermínio, essa seleção definia quem seria explorado como mão de obra e quem seria morto logo na chegada. Como nos campos de Auschwitz-Birkenau, médicos da SS decidiam em segundos o destino de cada pessoa, apontando para a esquerda ou para a direita. O mais cruel é que muitos não entendiam o que estava acontecendo. Muita gente acreditava que estava sendo realocada para trabalho, não imaginava que havia entrado em um sistema desenhado para destruir várias vidas em escala industrial. A perda da identidade. Depois da chegada, vinha uma etapa fundamental para o funcionamento dos campos: tirar da pessoa qualquer sensação de identidade. Os prisioneiros tinham seus pertences confiscados, malas, documentos, joias, fotos, dinheiro e roupa. Tudo era retirado. Inclusive, um livro conhecido é A Mala de Hannah, que conta a história de uma menina que colocava tudo que registrava dentro de uma mala. Mas, voltando para o assunto, em muitos casos até alianças e objetos de valor sentimental desapareciam ali. Depois vinham os banhos forçados, muitas vezes acompanhados de humilhação, grito e violência. O cabelo era raspado. As roupas civis eram trocadas por uniformes velhos, listrados ou improvisados, além de tamancos ou sapatos inadequados. Em alguns campos, especialmente em Auschwitz, muitos prisioneiros eram marcados com números tatuados. A partir dali, o nome perdia espaço. O número passava a representar aquela pessoa dentro da máquina do campo. Esse processo não era um detalhe administrativo, era parte da lógica nazista de desumanização. Reduziu o indivíduo a um corpo controlável, descartável e sem identidade, e sem dignidade. Os barracões e as condições de vida. A vida no campo era marcada por condições brutais de sobrevivência. Os prisioneiros dormiam em barracões superlotados, geralmente de madeira, mal ventilados e sem higiene adequada. Muitas vezes, as pessoas dividiam o mesmo espaço minúsculo, em beliches improvisados ou em prateleiras de madeira cortada por palha suja. No inverno, o frio podia ser insuportável. No verão, o calor e a falta de ventilação pioravam tudo. A umidade, a lama e a sujeira faziam parte da rotina. Os banheiros eram precários e insuficientes. Havia latrinas coletivas, filas, falta de privacidade e condições perfeitas para a propagação de doenças. Piolhos, pulgas, ratos eram comuns. A água era limitada. O banho não significava conforto. Muitas vezes eram mais um momento de controle e humilhação. Dormir também não era descanso de verdade.
A fome, o medo, o frio, a dor e a exaustão tornavam o sono fragmentado, e no dia seguinte começava tudo de novo. A fome como arma. Um dos elementos mais constantes da vida em um campo de concentração era a fome. As rações eram mínimas e insuficientes para manter alguém saudável, especialmente considerando o trabalho pesado e as condições extremas. Em muitos casos, o dia podia se resumir a um café ou líquido escuro pela manhã, uma sopa rala no meio do dia e um pequeno pedaço de pão à noite. Essa alimentação não fornecia energia nenhuma. Com o tempo, o corpo enfraquecia rapidamente. As pessoas perdiam peso de forma drástica, ficavam sem força, com tonturas, dores, deficiências nutricionais e vulnerabilidade total a doenças. A fome também afetava a mente. Ela passava a dominar os pensamentos. Muitos sobreviventes relatam que pensar em comida se tornou obsessivo. Lembrar de receitas, imaginar refeições, guardar migalhas e negociar pedaços de pães. Nos campos, a fome não era um acidente do sistema. Ela era uma parte do sistema, um instrumento de enfraquecimento, submissão e destruição lenta. Trabalho forçado e a exaustão. Para os que eram considerados aptos, a rotina normalmente incluía trabalho forçado. Os prisioneiros eram enviados para obras, pedreiras, fábrica, escavações, transporte de materiais, construção de estrutura e serviços pesados, muitas vezes por horas seguidas, sob frio intenso, calor, chuva ou neve. Eles trabalhavam já debilitados pela fome, pela falta de sono e pela doença. Qualquer queda de rendimento podia resultar em espancamento, punição ou seleção para o fim de sua vida. Em alguns campos, o trabalho estava ligado diretamente à indústria de guerra nazista. Empresas e estruturas do regime exploravam essa mão de obra escravizada, obtendo produção às custas do sofrimento extremo das pessoas tratadas como descartáveis. O slogan nazista Arbeit macht frei, o trabalho liberta, aprecia em portões de alguns campos como Auschwitz. Era uma frase cruel e cínica. O trabalho não libertava. Ele era mais uma ferramenta de exploração e punição e aniquilação. Violência, punição e medo constante. A violência era parte estrutural da vida nos campos. Guarda da SS e outro agente do sistema usavam gritos, espancamentos, humilhações públicas, castigos físicos e ameaças constantes para manter o controle total. Um atraso, um olhar considerado inadequado ou simplesmente estar no lugar errado podia ser motivo para punição. Havia também os apeles, ou as chamadas ou formações, em que os prisioneiros precisavam ficar aliados por longos períodos, às vezes sob frio ou chuva, enquanto contagens eram refeitas. Se alguém faltava, todos podiam ser obrigados a permanecer ali por horas. O medo era permanente. Medo de apanhar, de adoecer, de ser selecionado para o fim de sua vida, medo de perder um familiar e de não aguentar o trabalho do dia seguinte. Esse hábito destruía o corpo, mas também destruía a noção de segurança psicológica. A vida no campo era viver sob ameaça constante. Doença, experimentos e o fim da vida. Com frio e fome, superlotação, a falta de higiene, as doenças se espalhavam com facilidade. Tifo, tuberculose, diarreias severas, infecções e outras enfermidades podiam matar rapidamente. A assistência médica, quanto existia, era extremamente limitada e muitas vezes subordinada à lógica do próprio campo. Além disso, alguns campos ficaram marcados por experimentos médicos nazistas e foram usados como cobaias sem consentimento, submetidos a procedimentos cruéis e pseudocientíficos. E então existe a parte mais sombria de todas, o campo de extermínio e as estruturas de assassinato em massa. Lugares como Auschwitz, Treblinka, Sobol e Belzec. O sistema nazista organizou o assassinato de milhões de pessoas em escala industrial, usando câmeras de gás e crematórios como parte da chamada solução final.
o plano de extermínio dos judeus, europeus e dos outros grupos de perseguidos. Para muitos, a vida no campo não terminava com libertação, terminava com execução, doença, fome extrema, espancamento, exaustão total. Libertação, sobrevivência e memória. Quando os aliados avançaram pela Europa e começaram a libertar os campos, encontraram cenas difíceis de descrever. Milhares de sobreviventes estavam em estado extremo de desnutrição, doenças e com traumas. Havia corpos espalhados, barracões lotados e evidências materiais de um sistema de extermínio que o mundo precisaria encarar. Mas a libertação não apagou o sofrimento. Muitos sobreviventes perderam famílias inteiras. Muitos não tinham casa para voltar. Muitos carregaram traumas físicos, psicológicos pelo resto da vida. Entender como era a vida em um campo de concentração não é apenas olhar para o passado com horror. É lembrar do que acontece quando um Estado transforma preconceito, racismo, autoritarismo e propaganda em política de extermínio. Os campos nazistas foram construídos por pessoas, administrado por pessoas e tolerado por estruturas inteiras de poder. Por isso, estudar essa história não é só lembrar dos mortos, é proteger os vivos e impedir que a desumanização volte a ser tratada como algo normal. A vida em um campo de concentração nazista era a negação completa de dignidade humana, fome, medo, trabalho forçado, violência e o fim de sua vida faziam parte de um sistema criado para esmagar pessoas até o limite. Falar sobre isso com sinceridade é uma forma de memória, e a memória importa, porque o Holocausto não começou com câmera de gás, começou com ódio, exclusão, propaganda e a ideia de que algumas vidas valiam menos do que outras. É justamente isso, porque a história nunca pode ser esquecida. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever, que é muito importante para continuar fazendo vídeo desse estilo aqui pra vocês. E tem uma pergunta pra te fazer. Tá ligado?